Capítulo 29. Stan Christ e Reg Smith não estavam distantes das costas de Rod O'Meara. Ele não conseguiu vê-los, mas ouvia os passos deles, ouvia o barulho do seu próprio cacetete na palma de sua mão. Vai em frente, Bowler, desembucha, disse Rod, sentando-se na mesa de Sheeran. Certifique-se de que eles me peguem antes que eu pegue você. Sheehan se pôs de costas na cadeira. Ele tentava tirar um pedacinho de comida dos dentes com a língua e em seguida balançou a cabeça incisivo. Reg e Stan voltaram imediatamente aos seus lugares no bar do Taj Mahal. Bowler empurrou seu prato, ainda com um enorme e suculento pedaço de bife, na direção de Rod. Pegue, eu ia dar para Vic, minha cadela. Ele apontou para uma terrier horrorosa deitada aos seus pés, mas com o salário que você ganha é bem provável que precise mais dele. Eu não sabia que você é casado, Bowler, disse Rod pegando o bife e atirando-o para o cachorro. Sua mulher até que é bonitinha, depois de ter engolido a carne de uma só vez. Rod ouviu risinhos atrás dele. Calados! Gritou Bowler. Lançou um olhar fulminante para Rod. O que você quer? Na outra noite o seu homem no bar brigou com um rapaz chamado Joe Bristol. Você só pode estar brincando, não é? Não me diga que está aqui só por causa de uma briguinha. Estou aqui por causa de uma mocinha chamada Fiona Finnegan. O Bristol me disse que o seu gorila queria saber do paradeiro dela. Eu quero saber por quê. Não sei do que você está falando, policial. Bowler retrucou com um tom excessivamente melindrado. E, além disso, acho que você passou dos limites vindo até aqui, arruinando o jantar de um homem, acusando-o de crimes que ele não cometeu. Rod suspirou, preparando-se para ouvir a cantilena de Bowler, que fingira ignorância, inocência e ultraje como de costume. Quando ele finalmente esgotou as alegações, Rod acrescentou: se é assim que você quer, Bowler, está bem. Você sabe que sempre preferi viver e deixar viver. Se um bandido como você quer tirar dinheiro de um outro bandido como Danny Quinn, não vejo nenhum problema nisso. Enquanto você não mexer com pessoas trabalhadoras e honestas, eu faço vista grossa. Mas estou avisando que isso pode mudar. Ou você me fala o que eu quero saber, ou tornarei sua vida um inferno. Quando você sair de casa de manhã, eu estarei lá. Quando entrar num pub, ou numa briga de cachorro, de galo ou de rato, estarei atrás de você. É só tentar. Está bem, disse Bowler. Cristo! Lamento que os assassinatos do estripador tenham parado. Era melhor quando Jack mantinha vocês na cola dele. Mantinha vocês longe de mim. Que tal falarmos de Fiona? Sugeriu Rod. Bowler tomou um gole de cerveja e disse em seguida: a sua senhorita Finnegan roubou 500 libras de um associado meu. Ele quer a grana de volta, ele não quer encrenca. Só quer que eu a encontre e pegue o dinheiro dele. E quem seria este associado, Bowler? Isso eu não posso dizer. Só posso dizer que é um ricaço e que não quer negócios dele revelados. Rod balançou a cabeça. Está bem, ele disse levantando-se. Vamos fazer então da maneira mais difícil. Quando você estiver cansado de mentir, me avise. Pelo amor de Deus, O'Meara, não há nada que te satisfaça. Você queria e contei a verdade. E depois você não acredita em mim. Bowler, você não saberia o que é a verdade, mesmo que ela se esfregasse nas suas forças. Eu conheço aquela menina desde que ela nasceu, ajudei a criá-la. Ajudei mesmo. E sei que ela é tão capaz de roubar 500 libras como você de ser sagrado cavaleiro da rainha por suas boas ações. Estarei de olho em você. Rod deixou Bowler resmungando sobre o fato de que a Inglaterra ainda era um país livre.
Pelo menos desde o último dia em que ele tinha checado. Ninguém podia forçá-lo a nada, ele tinha direitos. À frente da porta, Rod virou-se e disse: Onde quer que ela esteja, Bowler, é melhor que nada aconteça a ela. Se algo acontecer, eu vou atrás de você. Que beleza! Eu não sei em que droga de lugar ela está. Não mais do que você. Do que mais você vai me responsabilizar? Pela Batalha de Trafalgar? Pela Guerra dos 100 Anos? Fora do Tage, Rod tirou o capacete e passou a mão no cabelo. Ele estava frustrado e preocupado. A conversa com Sheehan não tinha adiantado nada. O paradeiro de Fiona continuava desconhecido. Sheehan só contara mentiras, fazendo-o desperdiçar seu tempo. Ele foi vê-lo em seu próprio território, mas da próxima vez a coisa seria diferente. Sheehan seria intimado a comparecer na delegacia. Rod ficou arrepiado com o vento gelado que soprava do rio. Ele esperava que Fiona fosse lá onde estivesse ido estivesse aquecida. E Sime também. Suas luvas já estavam gastas. Na noite em que fugiram, Rod tinha acabado de comprar um par novo. Ele se perguntava se teria a chance de entregá-lo. Puxou a gola para proteger o pescoço, enfiou as mãos nos bolsos e tomou o rumo de casa. Capítulo 30. Fiona abaixou a cabeça e chorou. Ela estava à entrada do cemitério, onde a mãe, o pai, o irmão e a irmã tinham sido enterrados. O portão estava trancado com um cadeado. Ela tentava entrar, sacudindo as barras do portão, até que ele rangeu e suas mãos se esfolaram, mas sem resultado. Ela queria se sentar junto com a família. Queria contar seus problemas e pensar que eles a escutavam, mesmo sem poderem replicar. Ela virou o cadeado e o bateu seguidamente contra o próprio portão, lutando com as lágrimas. Uma voz a chamou pelo nome, uma voz com um leve sotaque irlandês. Fiona, filhinha. Ela largou o cadeado, que se chocou contra o portão. Seu pai estava de pé do outro lado a poucos passos de distância. Vestia seu casaco e sua boina e segurava o arpel no ombro, como se estivesse voltando para casa depois do trabalho nas docas. Papai! Ela gritou sem poder acreditar no que via. Oh, papai! Ela enfiou a mão através das barras. Ele a segurou e a manteve colada ao rosto. Papai, por onde o senhor tem andado? Eu sinto tanto a sua falta. Ela começou a chorar. Você vai sair daí agora, não vai? Vai voltar para casa junto com a mamãe, o Charlie e o neném. Ele balançou a cabeça em negativa. Eu não posso, minha querida. Você sabe que eu não posso. Mas por quê? Eu preciso do senhor, papai. Ela puxou a mão dele. Por favor, pegue isso, Fiona. Ele disse, e ela sentiu que havia algo em sua mão. Tem que usar aquilo que conhece. Ele olhou para o que havia recebido dele. Ela olhou para o que havia recebido dele. Era uma plantinha. Não tinha mais que 10 centímetros de altura. Uma muda de talo ereto e frágil, com algumas folhas brilhantes. Confusa, ela ergueu o olhar em direção a ele. O que é isso? Ela perguntou. Aquilo que você conhece. O que eu conheço? Papai, isso não faz sentido. Nunca vi uma planta como esta. Ele soltou a mão dela e deu um passo para trás. Aonde o senhor vai? Espere, papai. Ela aninhou a pequena planta no colo,
enquanto chamava o pai com a outra mão. Não, não vá, por favor, não vá embora, volte. Cuide da planta para que ela cresça, filhinha. Você nem imagina como ela pode ficar grande. Ele acenou com um sorriso agridoce na face e depois partiu, desaparecendo na penumbra do cemitério. Não! Ela soluçou. Volte! Por favor, volte! Ela sacudiu o portão com toda a força, mas foi em vão. Jogou-se contra ele e entregou-se à sua dor. Enquanto chorava, ouviu o som de galope de cavalos. Olhou e viu uma carruagem se aproximando. Era um veículo brilhantemente negro, polido e reluzente. As chamas ardiam intensamente em suas lanternas laterais. Um par de cavalos negros, como a noite, puxava a carruagem. À medida que galopavam sobre cascalhos, saíam faíscas azuis de seus cascos. Seria a carruagem escolhida pelo diabo se ele resolvesse dar uma volta à meia-noite? E o que ela viu em seguida deixou-a convencida de que se tratava mesmo de uma carruagem infernal. Frances Sauer, ou o que sobrara dela, segurava as rédeas. Ela não tinha rosto. Seu crânio fantasmagórico era branco e brilhava sob a luz dos lampiões a gás, e nele se viu uma mancha de sangue. Um vestido esfarrapado despencava sobre o seu corpo mutilado. Fiona podia ver as costelas abertas como um acordeon e os ossos esfolados dos braços da mulher enquanto manipulava as rédeas dos cavalos, até que os deteve bruscamente. Ela virou a cabeça e Fiona pôde ver a garganta, de uma extremidade à outra, e os buracos vazios negros dos olhos. Ele está aqui, disse a mulher com uma voz grossa gargalhando. Espremida contra o portão, incapacitada de se mover ou gritar, Fiona desviou o olhar do cocheiro na direção dos ocupantes da carruagem. A janela estava aberta, mas ela só conseguiu ver a silhueta dele, de cartola e mãos cruzadas, sobre o da bengala. Mesmo assim, ela já sabia quem era, Jack, o homem das sombras. Seus dedos agarraram o peitoril da janela. A porta se abriu por inteiro e folhas de chá se precipitaram em torrente para fora. Ele saiu da carruagem, fez uma saudação irônica com o chapéu e riu, exibindo dentes brancos cobertos de sangue. Não era Jack, era William Burton, e ele segurava uma faca. Ele investiu contra ela com o braço direito erguido. A lâmina fez um barulho surdo, penetrando profundamente no peito dela. Ela gritou de dor. Ele puxou a faca e disse: É um Hassan, só pode ser. Muito forte para ser um Darjeeling, muito encorpado para ser um Duers. Ele ergueu outra vez a faca, mas desta vez ela reagiu. Investiu contra ele como uma alucinada. Pare com isso, Fiona, ele gritou, segurando as mãos dela. Jesus! Eu te mato, ela gritou, arranhando o rosto dele. Como? Sua pequena, isso machuca. Ele a pegou com força pelos pulsos e sacudiu-a. Acorde, mocinha tola, sou eu, o Michael. Não é o bicho-papão. Fiona acordou sobressaltada. Abriu os olhos. À frente dela, uma face sonolenta e zangada, seu tio. O rosto do tio, não o de Burton. Ela olhou em volta, com o coração ainda aos pulos. Estava sentada numa poltrona, na sala de visitas do apartamento de Michael. O livro contábil da loja e um exemplar do Times londrino aos seus pés estava a salvo. Ainda assim, teve que dar uma olhada no peito para ver se não havia uma faca enfiada.
Tio Michael, desculpe, eu estava sonhando, ela gaguejou. Ele a soltou. Que diabo de problema há com você? Ele resmungou, berrando e se debatendo, quase me matando de susto. Achei que alguém estava te matando, eu também. E o que é que você está fazendo aqui? Por que não está em sua cama? Eu estava conferindo as contas da loja, acho que caí no sono. Ele balançou a cabeça. Bem, já que agora você está bem, ele disse com rispidez. Estou sim. Ela disse, mas em seguida foi acometida por violento tremor. Ele recomendou que ela ficasse onde estava. E ainda resmungando entrou na cozinha. Fiona ouviu o som de água escorrendo da torneira. Meu Deus, que pesadelo horrível! Ela pensou. O pior que já tinha tido. Cobriu o rosto e gemeu ao lembrar-se de Jack, de Burton. Eles haviam se fundido no pesadelo, tornando-se um só homem, um amálgama infernal dos seus maiores temores, um bicho-papão, o rei dos bichos-papões. Ela se esticou para recolher os papéis do chão, determinada a esquecer do sonho. Ao esticar os braços para alcançar o Times aberto no chão, seus olhos cravaram num artigo que já tinha lido. Oferta pública lucrativa, feita por micador de chá, dizia a manchete, e abaixo dela, Burton Tea abraça plano ambicioso de expansão. Foi isso que causou o pesadelo, ela se deu conta. Como de costume, comprar um exemplar do jornal de manhã cedo, na esperança de encontrar alguma notícia a respeito do Sindicato das Docas, mas acabou se deparando com um artigo sobre Burton. Embora não entendesse muito bem o que era o mercado de ações, ou como ele funcionava, ela lembrava que o pai havia comentado sobre a tal oferta, citando-a como uma das razões para Burton não querer que seus operários entrassem em greve, pois sabia que a oferta representava um grande triunfo para ele. E, na verdade, o artigo detalhava como o interesse pelas ações superava as expectativas. O artigo dizia que Burton planejava usar o dinheiro para modernizar a sua atuação em Londres e para começar a sua própria plantação de chá na Índia. Mudanças que lhe permitiriam descarregar e embalar o chá com mais eficiência. Nos próximos 2 anos pretendo reduzir o custo do meu chá para o público e garantir um retorno significativo para os investimentos dos meus acionistas, ele declarou ao jornal. E o repórter ressaltou que, embora algo tivesse que prestar contas, que agora tivesse que prestar contas aos acionistas, o controle da companhia permanecia em suas mãos, já que retinha 51% do 1,5 milhão de ações emitidas. Saber que William Burton prosperava enquanto sua família inteira, exceto Simi, jazia na terra fria, cortava Fiona tão profundo e dolorosamente quanto a faca no pesadelo que acabara de ter. Antes de ler o artigo, ela se debruçara na contabilidade da loja e se sentira feliz por ver que os lucros tinham sido mais altos que esperava. Suficientemente altos para começar a ressarcir o dinheiro que usara para cobrir as dívidas do tio. Tomar ciência disso deixou-a com uma maravilhosa sensação de segurança. Mas agora, depois do pesadelo, os lucros da loja pareciam insignificantes, risíveis. Não eram nada comparados com a riqueza de Burton. Quando o Britannic deixou a costa da Inglaterra, ela jurou se vingar de Burton. Belas palavras, ela pensou. E palavras não passavam de palavras. Agora, a primeira semana de maio transcorria, e ela já estava há mais de um mês em Nova York, e ainda não fazia ideia de como levar avante a vingança, ou de como financiá-la. Ela sabia que precisava de muito dinheiro para acabar com alguém como Burton, mas ainda não tinha a menor ideia de como conseguir este dinheiro. Will havia dito que ela devia se fixar naquilo que conhecia. O problema
é que ela não conhecia nada que pudesse enriquecê-la. Aveias e biscoitos e maçãs não eram prata, nem petróleo. Ela precisava encontrar alguma coisa que fizesse a sua fortuna, mas o quê? Michael entrou na sala de visitas com uma xícara de chá. Olhe, beba isso, ele disse. Esse gesto deixou Fiona surpresa. Ela não estava acostumada com manifestações de preocupação por parte dele, mas aceitou o chá agradecida. Ele sentou-se com ela por mais alguns minutos, bocejando e esfregando o rosto. Olhando-o, ela ficou outra vez surpresa, com a semelhança que havia entre ele e seu pai. Uma imagem embaçada e fugidia lhe veio à mente. A de seu pai, como ele apareceu no pesadelo. Ele tentou lhe dar alguma coisa, tentou lhe dizer algo, mas ela não conseguia se lembrar. E depois Michael disse que ia se deitar e que esperava que o bicho-papão já tivesse esgotado a sua aparição noturna. Ele a aconselhou para que descansasse. Mesmo que tentasse, tio Michael, acho que não conseguiria, ela disse, levantando-se. Ela sabia que se fosse para a cama ficaria acordada, revivendo o pesadelo. O trabalho era o único antídoto para os seus medos, a única coisa que a desanuviaria. Pegou o avental que tinha deixado no encosto da cadeira e o amarrou à cintura. E meia-noite, é meia-noite, disse Michael. Para onde você está indo? Para a loja. Vou adiantar o serviço do dia. Pelo menos espera clarear, você não devia ficar lá sozinha. Fiona soltou um sorriso cansado. Sozinha? Com todos esses fantasmas e essas lembranças? Não estarei sozinha, tio Michael, ela replicou. Terei o bicho-papão como companhia e todos os amigos dele. Nas noites em que não conseguia dormir, Nicholas Soames geralmente gostava de caminhar pelas ruas de Manhattan, andando pelas ruas escuras. Ele se sentia em paz e tranquilo, uma sensação de que o monstro estava dormindo. Nestas ocasiões, a cidade parecia só dele, as calçadas vazias, as lojas fechadas. Somente os pubs e restaurantes continuavam acesos. Se quisesse, ele podia olhar as coisas com toda a liberdade. Não havia quase ninguém para esbarrar nele e ninguém para o abordar, caso parasse para investigar um prédio interessante ou admirar um lindo jardim. Nessa noite ele já havia percorrido uma boa distância, todo o caminho do hotel até a 5ª e a 23ª, passando depois pela Washington Square e seguindo até a Bleecker Street. Já era tarde, passava da meia-noite, e ele resolveu caminhar até a Broadway para ver se conseguia uma carruagem. Já estava para quase atravessar a Bleecker quando os viu. 2 homens. Andavam lado a lado, não de mãos dadas nem se tocando, mas ele os identificou. Pela forma que inclinavam a cabeça um para o outro, pelas risadas, ele entendia disso. Ficou a observá-los até que um deles abriu a porta de um bar e ambos entraram. Ele permaneceu parado como um poste. Vieram mais 2 e entraram no bar. E depois mais um, desacompanhado. E depois 4. Ele se recobrou e já ia atravessar a rua, quando viu uma placa perto da porta do bar. The Slide, estava escrito. Uma mão passou à sua frente, os dedos agarraram a maçaneta. Vai entrar? Disse o dono da voz, um homem de cabelos louros e ondulados. Eu? Não, eu não, muito obrigado, não. Fique à vontade, disse o outro. No segundo que antecedeu o fechamento da porta,
Ele ouviu risos, odor de cigarro e de vinho. Mordeu o lábio. Queria entrar. Queria estar por uma noite com gente igual a ele, para compartilhar uma garrafa de vinho com um homem bonito, para deixar a máscara cair. Só por pouco tempo. Agarrou a maçaneta da porta e depois a soltou. Era muito perigoso. Ele não era livre para ser o que era. Será que já não tinha aprendido? Com toda a dor e sofrimento que causara a si mesmo, a sua família, a Henry, afastou-se da porta e abrigou-se à sombra de um enorme olmo. Volta, ele disse para si mesmo. Dá meia volta, agora. Era muito arriscado. E se alguém o visse? Alguém que ele conhecia? Projetou o olhar no The Slide e viu um homem caminhando em direção ao bar. Era alto e tinha maravilhosos cabelos negros que caíam em ondas sobre os ombros. De longe parecia-se com Henry. O homem parou, olhou para Nick, escondido debaixo da árvore, balançou a cabeça e riu. Você vai passar a noite toda escondido debaixo desta árvore? Perguntou. E ainda ria quando a porta se fechou atrás dele. Nick encarou a porta, ajeitou o cabelo. Naquele instante, tudo o que precisava estava lá dentro. Companheiros, risos, aconchego, compreensão. A indecisão o sufocava. Vou entrar e ficar só um pouquinho, ele falou consigo mesmo. Só uma hora. O tempo de tomar 1 ou 2 drinks. Talvez conversar um pouco. Não tem perigo, só um drink. E depois eu saio. Só essa vez.